Então vamos lá para o nosso último livro a ser estudado nessa série do cativeiro babilônico e do período pós-cativeiro babilônico também. Então vamos dar uma recapitulada já, assim, agora estamos no final, né? Estudamos tudo isso daqui. Relembrando, então a época do Império Babilônico, Daniel viveu em 605, mais ou menos, antes de Cristo. O cativeiro babilônico mesmo, Jerusalém foi destruída, Jerusalém foi queimada, o templo de Deus foi destruído e queimado em 586 a.C. O povo já estava sendo levado para o cativeiro babilônico, tanto que Daniel já tinha sido levado. Tiveram pelo menos 3 a 4 deportações, 3 deportações com certeza. As deportações começaram, Daniel foi o primeiro a ser levado, foi a primeira leva, quando eles levaram a nobreza para a Babilônia. E isso foi antes da destruição de Jerusalém ainda, isso foi em 605, aproximadamente, que Daniel já foi levado para a Babilônia. Em 586, então, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, e daí mais uma grande leva de judeus foi deportada para a Babilônia. E eles ficaram na Babilônia, então, de 586 até 536, aqui dá 50 anos. O profeta Jeremias fala de 70 anos, que depois de 70 anos eles voltariam. Se a gente pegar aí desde 605, 606, né, até 536, dá justamente, aqui foi a primeira leva, né, de pessoas que foram levadas para o cativeiro, Daniel entre eles. Então, de 605, 606 até 536, nós temos os 70 anos que Jeremias profetizou, né? E durante 50 anos aqui foi o período em que o templo estava destruído até que eles voltaram para reconstruir o templo. Então, aqui já era Império Persa, né, em 536, o retorno do cativeiro, quando Ciro permitiu que os judeus regressassem. Bom, daí o templo ainda estava destruído, né? Então, o profeta Ageu e Zacarias vêm conclamando o povo para reconstruir o templo, para reconstruir o culto a Deus, né? Era a volta, depois do cativeiro babilônico, o cativeiro babilônico que tinha sido um castigo pelos pecados, pelo afastamento de Deus. Ageu e Zacarias, esses dois profetas, agora conclamam o povo a voltar, não só a voltar para a cidade de Jerusalém, mas a voltar à adoração, a voltar a reconstruir o templo de Deus, o culto a Deus com sinceridade de coração. Depois de Ageu e Zacarias, em torno de 55 anos depois, é o tempo de Ester, apesar de que Ester, ela não vem para Jerusalém, Ester, ela se torna rainha, né? Esposa do imperador persa, então ela está na Pérsia, ela não está em Jerusalém. Ester, Esdras e Neemias foram provavelmente contemporâneos, só que talvez não tenham se conhecido, né? Porque Ester estava na Pérsia. Neemias, talvez Ester e Neemias eu acho muito provável que se conheceram, porque Neemias era copeiro do imperador persa também, que veio do imperador que veio logo depois do marido de Ester. Então, como os dois viviam na mesma cidade, que era Suzã, até que Neemias voltou para Jerusalém para ajudar a reconstrução dos templos, dos muros de Jerusalém, eu acho muito provável que Ester e Neemias se conhecessem. Talvez Esdras também, só que Esdras era de uma região diferente da Pérsia, quando ele veio para Jerusalém. E, então, terminando essa série, pós-cativeiro babilônico, né? Os que viveram depois do cativeiro babilônico e depois do retorno. Então, o último deles é Malaquias. Malaquias viveu aproximadamente 30 anos depois de Esdras e Neemias. Talvez se conhecessem, né? 30 anos não é muito. Talvez se conhecessem, porque Esdras e Neemias estavam em Jerusalém. Malaquias, a gente não sabe se ele está em Jerusalém, mas do modo como ele descreve
o templo, os sacrifícios, tudo leva a crer que Malaquias realmente estava em Jerusalém também e estava acompanhando tudo isso, né? Então, Malaquias é em torno de 30 anos depois de Esdras e Neemias. Aqui a gente tem a situação histórica aí, né? Então, vamos lá. Malaquias capítulo 1 começa dizendo uma advertência à palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Vamos começar por aqui, então. Esse é o versículo 1. Uma advertência, uma palavra do Senhor por meio de Malaquias. Bom, Malaquias. Malach, em hebraico, significa mensageiro. E a terminação ias, Malaquias, né? A terminação ias, que no hebraico, na verdade, é iar. É a redução de Iavé. Iavé é a redução, Iar. É o nome de Deus em hebraico, Iavé. Então, vejam, no português se traduz Jeremias, Isaías, Malaquias, né? Mas todos esses nomes em hebraico, eles não são, a terminação não é Ias, é Iar, né? É Isaías, Jeremias, Malaquias, que é o início do nome e o final sempre é o nome de Deus, vem de Iavé, Iar, é Iavé, né? O nome de Deus em hebraico. Então é uma ligação dos nomes judeus com o nome de Deus, né? Então o que nós temos aqui, portanto, Malaquia, significa mensageiro de Deus. Talvez, então, não fosse o nome do profeta, mas quem ele era, um mensageiro de Deus. Talvez Malaquias não fosse o nome de uma pessoa, o nome do profeta usado por Deus. Talvez fosse o mensageiro de Deus que Deus envia com a sua mensagem para o seu povo. Agora, a maioria dos estudiosos sobre isso acha que é bem provável que Malaquias tivesse de fato o nome de Malaquias, assim como todos os nomes judeus e hebraicos, eles têm um significado associado a Deus, né? Daniel, vem de Elohim, que também é outro nome de Deus. Daniel Deus é o meu juiz, por exemplo, né? Então, todos os nomes hebraicos tinham um significado. Então, é possível que realmente Malaquias fosse o nome de uma pessoa, né, chamado Malaquias, mas que ainda Deus tenha associado o nome dele a essa mensagem dele, né, tornado esse Malaquias, de fato, seu mensageiro dessa mensagem divina aí para o seu povo daquela época. E o texto começa dizendo uma advertência. A maioria das Bíblias usa o termo sentença, tá? Deus tem uma sentença contra o seu povo, uma sentença. Vamos pensar num tribunal, a sentença, o juiz lê a sentença. Deus tem uma sentença, uma sentença contra o seu povo, como expressa a segunda frase. A palavra do Senhor contra Israel. Veja, é uma sentença, a palavra do Senhor contra Israel, não a favor. 30 anos depois, Deus tem uma coisa contra o seu povo. Está acontecendo coisas novamente. Novamente está acontecendo coisas que Deus está contra o seu povo, por causa dos pecados do seu povo. Portanto, a palavra do Senhor contra Israel. E é um juízo divino pelo pecado. Deus vai chamar a atenção do que está acontecendo e, novamente, Deus chama a atenção do pecado e do desvio do povo de Israel, do seu povo, né? Do desvio do povo de Israel do seu Deus. É importante lembrar que após o cativeiro babilônico, o povo, então, reconstruiu o templo e na época de Esdras e Neemias, que a gente já estudou, houve uma reconsagração de vida e de culto a Deus. Quem está acompanhando a série vai lembrar. Esdras e Neemias é comparado à reforma protestante do século XVI. É muito importante.
o que a reforma significou, uma reforma de fato, uma reforma da igreja, chamando a igreja às bases bíblicas novamente, a uma adoração sincera, um amor sincero a Deus. A mesma coisa aconteceu na época de Esdras e Neemias, que chamaram as pessoas a um comprometimento, a um firmar de uma aliança de coração e de vida para com Deus de novo, depois do cativeiro babilônico, depois de terem sido castigados por Deus. Era hora de se devotar a Deus com sinceridade de coração, né? Então o povo reconheceu, naquela época, se arrependeu dos pecados, vimos isso, estudamos isso em Neemias, se arrependeu dos pecados que os haviam levado ao castigo de Deus, né, ao cativeiro babilônico. O povo, então, jurou fidelidade na época de Esdras e Neemias e renovou a sua aliança com Deus. Agora, em Malaquias, nós temos um retrato do povo 30 anos depois. Eles estavam mais fiéis? É bem interessante isso. Eu vou voltar a isso no final do estudo de hoje. Eu consigo enxergar isso em diferentes livros da Bíblia. Mas aqui também. Malaquias viveu em torno de 30 anos depois. Então, na época de Esdras e Neemias, há uma volta a Deus, uma volta ao culto a Deus. Há um firmar de uma aliança com Deus novamente, em que o povo jura fidelidade a Deus. O tempo passa. 30 anos depois, como é que está a igreja? Como é que está o povo de Deus 30 anos depois? Mais fiéis? Infelizmente não. E esse é o recado de Malaquias. 30 anos depois, Deus tem que mandar o seu mensageiro, o seu malach, né? O seu mensageiro novamente, porque o povo já havia se desviado e estava se desviando completamente de novo. Então, não. Pergunta é, eles estavam mais fiéis? Não. Após 30 anos, o culto havia novamente se tornado algo mecânico e sem devoção sincera, assim como a vida. Através de Malaquias, Deus novamente chama o seu povo ao arrependimento e à fidelidade para com a aliança. Versículo 2, Deus diz, eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Antes de mais nada, e acima de tudo, Deus ama o seu povo. Deus inicia o seu diálogo com o povo, afirmando o seu amor. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Pessoal, isso está claro na Bíblia, isso está claro desde Gênesis até Apocalipse, o quanto Deus nos ama. E aqui, Deus tem palavras duras, Deus vai chamá-los ao arrependimento, de uma forma bem dura, inclusive, mas Deus começa o livro afirmando o seu amor. Eu sempre os amei. Eu sempre os amei. O contrário não é verdade, mas eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, e aqui, pessoal, só uma curiosidade, eu posso voltar a isso no decorrer aí dos capítulos, é um livro pequeno, são só 4 capítulos, mas Malaquias expressa a vontade de Deus através de perguntas e respostas. Se não me engano, tem 57 versículos esse livro, uma coisa assim. E desses 57 tem 23 perguntas. É muita pergunta, né? Mas então, no livro há 23 perguntas seguidas de das respostas divinas. Então, Deus expressa a vontade através de perguntas e respostas. Deus faz uma pergunta que já pressupõe a resposta e Deus mesmo, ele dá a resposta. Claro que Deus sabe o que as pessoas estão se perguntando, né? Então, Deus é como se fosse um diálogo, Deus faz a pergunta e Deus responde a essa pergunta, né? Sabendo o que o povo precisava ouvir. E essa é a primeira pergunta. Vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Então, na sequência do texto, Deus falará sobre os edomitas, que eram os descendentes de Esaú. Um questionamento do povo de Israel, né, do povo de Deus, parecia ser,
Se tu nos amas, por que deixaste que fôssemos levados para o cativeiro, né? Por que fizeste isso com o teu povo, enquanto os edomitas não foram levados para o cativeiro? Tipo assim, poxa, nós não somos o povo que você ama, você não disse que nos ama, como é que você permitiu que a gente fosse levado para o cativeiro? Jerusalém destruído, o templo destruído, e nós fôssemos levados para o cativeiro, e os edomitas, esse povo aí que nunca te serviu, nunca te seguiu, os edomitas não aconteceram nada com eles. Então, é um questionamento do amor de Deus. Vamos lá, então, Deus pergunta e Deus responde. Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras da sua herança em morada de chacais do deserto. E aqui, pessoal, não era Esaú, seu irmão, irmão de Jacó, todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. É aquele caso dos dois gêmeos que desde a barriga da mãe estavam combatendo já na barriga da mãe. E embora Esaú tenha saído primeiro, Deus, a bênção vai para Jacó. Deus escolhe Jacó para a sua descendência, né? E não Esaú. O apóstolo Paulo volta a isso em Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 10 a 13, Paulo fala, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca, o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Escrituras, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. Então aqui tem um claro plano de Deus, mas um claro plano de amor de Deus. E aí Deus está relembrando eles: olha, não é pelo que vocês fizeram, nunca foi, mas foi pela minha graça para com vocês, né? Sempre foi pelo meu amor por vocês que eu fiz isso. E daí Deus continua, embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Vamos primeiro ver aqui, embora Edom afirme, quem era Edom? Os edomitas eram os descendentes de Esaú na Bíblia, enquanto os israelitas eram os descendentes de Jacó. Não foi só Esaú e Jacó que brigaram. Os descendentes também de Esaú, os edomitas, e os descendentes de Jacó, que depois ganhou o nome dado por Deus de Israel, Deus mudou o nome para Israel. Então, tanto os descendentes de Esaú e de Jacó, de Israel, também continuaram em briga. Eram povos vizinhos que continuaram. A Bíblia está cheia da guerra desses dois povos, né? Então, agora Deus diz: embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pode construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Podem construir, eu demolirei, diz Deus. E aqui, pessoal, embora Edom não tenha sido levado para o cativeiro, no decorrer do tempo, eles foram invadidos pelos nabateus e foram perdendo o seu território e se tornaram um povo misturado, vivendo nos precipícios. Deus revela essa realidade futura dos edomitas através do profeta Malaquias. Na época que Malaquias está falando, os israelitas ainda não conseguiam ver esse castigo divino. Mas isso aconteceu, né? No decorrer do tempo, os nabateus, eles assimilaram os edomitas já era um povo misturado, que já a terra deles já era dos nabateus.
E fora isso, eles habitaram esses precipícios. É linda. Posteriormente, os edomitas viraram a Idumeia. Herodes, por exemplo, era um idumeu. Hoje é a região da Jordânia. E ali tem a famosa cidade de Petra, né? Então, você olha assim, é, em cartão postal, você olha, é, às vezes, uma imagem, você fica encantado. Nossa, olha que bonito, cidade de Petra. É, pode ser bonito estar aqui, talvez dar uma volta lá dentro. Agora, olha a região, né? A região é de precipício, é de morro, morro sem mato, né? Morro de pedra. Cidade de Petra, né? Pedra. Então, olha, tem a sua beleza. É, a gente fica um dia por lá e vai embora, né? Porque olha o tipo da região. E essa era a região dos edomitas, né? Esses precipícios aqui. Então, a gente veja aqui como Deus diz, né? Transformei as suas montanhas em terra devastada. Na verdade, Deus os castigou, sim. Quando os babilônios vieram para tomar Jerusalém, para invadir Judá, os edomitas ajudaram, foram os espias, dizendo por onde atacar. E quando os judeus tentaram passar pela região dos edomitas para fugir, os edomitas não deixaram, sabe? Então, isso tudo depois Deus cobra deles e Deus os castiga por causa disso tudo. Então, os israelitas podiam pensar assim, poxa, mas como é que Deus se diz que nos ama, mas como é que se nos ama? Os edomitas não foram castigados, nós fomos castigados, entende? Aqui Deus está deixando claro que não. Os dois receberam o que mereciam e o que precisavam receber. Os edomitas foram castigados sim pelo que fizeram, né? E Malaquias serve como uma profecia para os edomitas também. Depois aconteceu isso com os edomitas. Mas o povo de Deus também foi castigado pelos seus pecados na proporção do que eles mereciam e do que eles precisavam também. Deus corrige os seus filhos como um pai corrige os filhos a quem ama, né? E aqui Deus diz, então, o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que vocês me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. Né? Poxa, aqui Deus recorre ao mandamento: se eu sou o pai de vocês, honra teu pai e tua mãe. Se eu sou o pai de vocês, onde está a minha honra? Né? Se eu sou o Senhor de vocês, onde está o temor que vocês me devem? E aqui vocês já podem notar que se Deus está falando isso, é porque Deus não está sendo honrado, é porque Deus não está sendo temido. Temido não no sentido de ter medo, mas no sentido de ser reverenciado, né? Adorado. E está faltando honra, e está faltando temor a Deus. São vocês que desprezam o meu nome, diz Deus. Mas vocês perguntam, olha as perguntas e respostas de novo, né? Vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Como se eles não estão se tocando do que eles estão fazendo, né? De que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda pergunto, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Aqui, pessoal, trazendo de que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura ao meu altar. Comida impura, a comida impura que os sacerdotes permitiam e ofereciam no altar, será citado nos próximos versículos: animais cegos, aleijados e doentes. Isso era comida impura oferecida no altar. Eu já vou mostrar para vocês como Deus proibiu isso em Levítico e em Deuteronômio, que fossem trazidos animais doentes, aleijados, cegos para o sacrifício, porque Deus queria o melhor, não o pior, não o resto, não as sobras, o melhor para ele. Então Deus proibiu que fossem trazidos animais né, cegos, aleijados e doentes. E, no entanto, os sacerdotes, o povo está trazendo, e os sacerdotes estão sacrificando a Deus animais desse jeito, cegos, aleijados e doentes, tipo, fazendo pouco caso. O negócio é fazer o sacrifício, não importa com o que, né? Como se Deus não estivesse vendo.
E daí Deus diz, e vocês ainda perguntam de que maneira te desonramos? Isso é uma desonra a Deus, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, isso é tratar com desprezo as coisas de Deus, é desonrar a Deus. Fazer uma coisa que ele proibiu como se não fosse nada e ainda trazer o pior para dar para Deus. Então o texto continua. Ao oferecer qualquer coisa para Deus, mostravam o valor que estavam dando a Deus, né? Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus se compara, o governador era Império Persa, e o Império Persa estava dividido em 126 satrápias, eu já expliquei isso para vocês no livro de Neemias. E tinha os governadores das regiões. Então, poxa, quando você quer agradar o governador, você quer pedir alguma coisa para o governador, quer cair nas graças do governador, você chega para ele e oferece o que para ele? Vai chegar com um animal cego e oferecer para ele? E acha que vai né, angariar a graça dele com isso? De jeito nenhum. Isso que Deus está falando. Olha, para um governador humano, vocês não levam um animal aleijado, um animal cego, né, e um animal doente. Agora, vocês querem oferecer isso como sacrifício para mim? Como se para mim qualquer porcaria bastasse, qualquer porcaria, né, qualquer sobra né, me agradasse? Estão oferecendo o pior para mim? Eu que sou o Senhor, mereço, recebo o pior de vocês? Então, essa é a questão, né? Será que ele tem que oferecer esse tipo de presente ao governador? Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. De jeito nenhum. Então vejam, essa questão de, na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum e deveriam ver. Por quê? Porque Deuteronômio 15, 19 a 21 diz: a primeira cria das vacas e das ovelhas, se for macho, pertence ao Senhor, nosso Deus. Portanto, não usem no trabalho essas crias das vacas e não cortem a lã dessas crias de ovelhas. Todos os anos levem esses animais para o lugar de adoração escolhido por Deus, o Senhor, e ali na presença de Deus, vocês e suas famílias comam a carne deles. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for cego ou aleijado, ou tiver outro defeito grave, não poderá ser oferecido em sacrifício ao Senhor. Portanto, isso está na lei de Deus, que um animal, se for cego, aleijado ou tiver outro defeito grave, não deve ser oferecido em sacrifício ao Senhor. Está na lei. No entanto, o povo está trazendo esse tipo de animais, né? O tipo assim, o mais ruinzinho, né? O aleijado lá que não ruim para a produção, o cego, tal. Esses daí, isso eu vou oferecer para Deus, né? O pior de tudo. Então Deus tinha proibido isso. E no entanto, mesmo Deus tendo proibido, os sacerdotes, conhecendo a lei de Deus, sabendo que era proibido, portanto eles fazem pouco caso da lei de Deus e ainda aceitam esse tipo de animais para sacrificar. Então vejam que se um desses animais tiver algum defeito, cego, aleijado, não poderá ser oferecido. E é exatamente o que Deus fala através de Malaquias. Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum. Entende? É exatamente o que a lei de Deus previa. Levítico 22, 19 e 20 também diz: o animal deverá ser um macho sem defeito. Assim a oferta será aceita. O animal poderá ser um touro, ou carneiro ou um bode, mas deverá ser sem defeito. Se um animal defeituoso for oferecido, Deus não aceitará a oferta. Deus quer o melhor e não o pior. O mesmo aconteceu com a oferta de Caim, pessoal, lembram, né? Caim e Abel. Diz lá que Abel trouxe das primícias. Os primeiros frutos, Abel trouxe do melhor. Caim não. Caim ofereceu qualquer coisa. E Deus se aborreceu da oferta de Caim. Diz lá. E a mesma coisa aqui, né?
Deus se aborrece. Deus se aborrece com uma oferta feita desse jeito, trazendo o pior para ele, como se ele não merecesse o melhor, né? Isso é uma desonra, é desonrar a Deus. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. O povo diz: tentem apaziguar Deus para que ele tenha compaixão de nós. Como é que se apaziguava Deus? Se ofereciam sacrifícios. Mas os sacrifícios oferecidos com sinceridade de coração. Será que com esse tipo de oferta que vocês estão dando, dos restos, que não mostra o menor respeito para com Deus e um coração totalmente insincero, com esse tipo de oferta eles atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. É Deus mesmo falando. A resposta é óbvia, eu não aceito, mas ele vai dizer isso. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim é uma interjeição que se fala, né? Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente, né? Os sacrifícios, o fogo do sacrifício. Não tenho prazer em vocês, diz Deus. Diz o Senhor dos Exércitos, não aceitarei essas ofertas. Eu não tenho prazer em vocês. Esse tipo de... Nem acendam fogo para fazer os holocaustos, nem acendam fogo para queimar as ofertas. No Antigo Testamento as ofertas eram queimadas, né? O altar dos holocaustos, todas as ofertas eram queimadas. Ah, se nem era melhor nem acender o fogo do que trazer um sacrifício desse, trazer uma oferta dessa de um animal cego, aleijado e, né, doente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não aceitarei essas suas ofertas. Pessoal, Deus quer sinceridade de coração. Deus quer amor verdadeiro, culto verdadeiro que sai do coração de alguém que realmente prestigia a Deus e quer agradar a Deus, contudo, oferecendo para Deus o melhor, para o Deus que faz o melhor. Para o Deus que deu o seu próprio Filho por nós. Deus que faz o melhor para nós, que nos dá o melhor. Deus quer o melhor, Deus merece o melhor. Então, Deus quer um coração sincero, um coração arrependido, que hoje em dia a gente não precisa mais fazer sacrifícios, né? Oferecer esse tipo de coisa, queimar coisas, né? Mas Deus continua querendo um culto sincero. Não é simplesmente estar na igreja, né? O povo estava cumprindo. O povo levava lá o seu animal para ser queimado. Como se, tipo, Deus pediu isso, vamos fazer. E está feito. Fizemos o sacrifício. Deus pediu o sacrifício, a gente fez o sacrifício. Deus pediu a oferta, nós levamos o animal. Eu levei o animal, está tudo bem. Está tudo bem entre eu e Deus. Não está tudo bem. Deus disse, não tenho prazer em vocês. Né? E esse tipo de coisa só me dá nojo. Em outra passagem, Deus fala isso, né? Isso me enoja. Não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, em toda parte incenso é queimado, ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações. Deus é o Senhor sobre tudo, sobre todos, merece o melhor, o maior, porque Ele é tudo. Então, de todos os lugares, ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, e o Senhor dos Exércitos. Agora, entre todas as nações, o meu nome é respeitado, honrado. Agora, o meu povo fica me trazendo o pior, né? E me tratando com esse desprezo. Mas vocês o profanam o meu nome. E aqui tem a ver com o mandamento. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Santificado seja o teu nome, que é extremamente importante. Mas vocês profanam o meu nome ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível, trazendo esses animais e esse tipo de coisa, né? E ainda dizem que canseira, né? E riem dela com desprezo. Debocham ainda do que estão fazendo. E acho que isso daí é difícil de fazer.
diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, para Deus, o pior, e faz o pior ainda reclamando, né? Que canseira, né? Dá fazer isso para Deus. Para Deus o pior e ainda fazer reclamando. Olha que tem muita gente na igreja hoje que faz da mesma forma, né? Faz o pior, não dá o melhor, dá o pior e ainda reclama. E ainda faz reclamando. Quando vocês trazem animais roubados, até roubados, aleijados, doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito, olha Deus falando, pessoal, está na boca de Deus. Maldito, maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Acho que pode me enganar. Acho que pode enganar Deus, né? Diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo. Depois sacrifica para mim. Pessoal, chega lá no Novo Testamento, Jesus vai elogiar a oferta da viúva pobre. Ela deu muito pouco, mas ela deu de coração e deu tudo que tinha. Enquanto Jesus critica aqueles outros que estavam dando muito, mas estavam dando do pior, né? Então, não é necessariamente, se a pessoa só tem um animal daquele jeito, eventualmente ela poderia sacrificar, digamos, se fosse o caso, né? Mas o fato aqui é esse negócio de enganar, de querer dar o pior para Deus, achar que, que Deus não está vendo, que ninguém está vendo, que ninguém vai ficar sabendo, como se só tivesse cumprindo um pré-requisito, um ritual. Ah, Deus mandou dar, vou dar. Não está pensando o que Deus merece, se eu estou dando as primícias, se eu estou dando o melhor. Até hoje, Malaquias vai bater muito na questão das ofertas. Mas aqui não é só questão de ofertas. A gente já vai tratar de ofertas, porque Malaquias vai pegar bem pesado nas ofertas. Mas não é só questão da oferta em si. É toda a questão do serviço a Deus, de como a gente cultua a Deus, do espírito por detrás de um culto mecânico, por simplesmente fazer por rotina, ou como é que você está fazendo? Você está fazendo de coração para Deus, né? De todo o coração, por amor a Deus, dando o melhor do teu dinheiro, o melhor das tuas ofertas, o melhor do teu tempo, o melhor do teu serviço, o melhor dos teus dons, dando a si mesmo, né? Por amor a Deus. E é isso que Deus quer, um coração que se dá, que honra a Deus, que ama a Deus com sinceridade. Não coisas feitas de uma forma mecânica, né? E tratando Deus como se não importa o que eu dou para Deus, daí você está tratando Deus com desprezo, né? Muito bem, vamos parar por aqui hoje, porque aqui terminou o capítulo 1. Após alguns anos, então, o culto a Deus havia se tornado um mero ritual que se deveria cumprir. Os sacrifícios eram feitos sem temor e amor, um culto, adoração e serviço mecânico, sem coração e sem paixão. A gente vai continuar vendo isso no decorrer de Malaquias. O mesmo se pode observar nas igrejas do Apocalipse de Corinto, e é isso que eu queria comentar com vocês, que eu comentei antes. Depois de 30 anos, já tinha descambado, 30 anos antes eles fizeram um juramento de fidelidade a Deus, de fidelidade à aliança com Deus. Senhor, nós vamos te seguir e servir. Lá na época de Esdras e Neemias, e agora 30 anos depois, olha, já estão oferecendo qualquer porcaria para Deus, entendeu? Tratando a Deus com desprezo, o culto ficou um culto mecânico, né? Simplesmente um ritual que tem que se cumprir, já não é mais feito de coração. 30 anos depois, a gente consegue ver isso, por exemplo, o apóstolo Paulo vai para Éfeso e começa a igreja em Éfeso. Depois a gente vai ver a carta
lá do Apocalipse, uma das igrejas do Apocalipse é a igreja de Éfeso. E assim, todas as igrejas do Apocalipse foram abertas, ali, o apóstolo João trabalhou também em Éfeso, né? Então, o apóstolo Paulo, o apóstolo João conheciam as igrejas do Apocalipse, tanto que depois João vai escrever para essas 7 igrejas. Então, desde que as igrejas foram fundadas, olha o que Deus depois fala depois de alguns anos, como é que essas igrejas estavam? As igrejas que foram fundadas, como é que elas estavam? E tem igrejas lá que Deus vai, no Apocalipse, Deus, olha, eu sei. Deus diz para 7, eu sei, eu conheço vocês, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que vocês estão fazendo. E Deus tem palavras duras para elas. Corinto, a mesma coisa, desde que Corinto foi iniciado o trabalho em Corinto e chega depois na primeira carta de Paulo aos Coríntios, é uma carta duríssima. 1 Coríntios capítulo 11, a Santa Ceia tinha virado tradição. As pessoas já não tomavam mais a Santa Ceia de fato, de coração. O apóstolo Paulo tem que chamar a atenção deles e relembrar para eles o que é a Santa Ceia. Escuta, se vocês querem simplesmente comer e beber, comem e bebam em casa. O que nós estamos fazendo aqui é a Santa Ceia do Senhor. E Paulo relembra o que Jesus, como a instituição da Santa Ceia por Jesus, 1 Coríntios capítulo 11. Quer dizer, as pessoas estavam fazendo simplesmente como um ritual. O apóstolo Paulo diz assim, olha, tem até quem está se embriagando no meio da Santa Ceia, está bebendo muito vinho, porque eles faziam uma refeição. Ou seja, não está pensando no que está fazendo. E assim, tão facilmente a gente pode começar a fazer as coisas só por tradição, vir ao culto porque tem que vir, porque domingo é dia de vir para a igreja, e vem por tradição, às vezes não presta atenção no culto, não presta atenção na palavra de Deus, ou seja, vem para o culto, mas não cultua de fato e verdade. Jesus critica essa questão. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está no culto. Veio para o culto. Domingo é dia de culto, eu fui para o culto. Mas foi para o culto, não cultuou, não, totalmente distraído, não prestou atenção na mensagem, não prestou atenção na leitura bíblica, não orou junto com a oração, mas foi para o culto. Deus diz, melhor não ir. Deus diz, antes nem acendesse o fogo do altar, se é para fazer isso. Então nem vá. Isso daí é revoltante. Então hoje é a mesma coisa. A Santa Ceia é momento de comunhão com Jesus, mas a pessoa pode ir para a Santa Ceia e não participar da Santa Ceia e não ter comunhão nenhuma com Jesus, porque não é simplesmente ir e participar, não é simplesmente ir para o culto e não cultuar, não orar, não louvar, de nada vale. Não é simplesmente ir para a Santa Ceia e participar da Santa Ceia sem um coração arrependido, um coração que deseja comunhão com Cristo, compreende? Tudo isso é maravilhoso quando realmente é feito de coração. Quando eu estou ali prestando o melhor da minha adoração, cultuando a Deus, com tudo de mim, agradecendo ao Deus que é tudo para mim. Então Deus aceita o culto com alegria. E Deus se sente cultuado. E Deus se sente louvado. Porque você estava ali de coração. Mas Deus não quer simplesmente cumprimento de rituais, né? Ou como é que estão as nossas ofertas? Como está o nosso culto? Como estão as nossas ofertas? Está sendo do melhor para o melhor Deus? Para o Deus que fez tudo por nós e mandou seu Filho ao mundo para nos salvar? As minhas ofertas são do melhor ou estão sendo as do pior, o animal aleijado, as sobras? Qual é a proporção, a proporcionalidade das nossas ofertas? Eu posso dizer que Deus está em primeiro lugar na quantidade de ofertas que eu dou? A quantidade de ofertas que eu dou vai mostrar também qual é se Deus está em primeiro lugar ou não. Com certeza, tá? Uma pessoa pobre vai ofertar na proporção do que ela recebe. Uma pessoa rica vai ofertar na proporção que recebe. Pode ter pobres e infiéis, pode ter ricos e infiéis, né? A questão é, cada um oferte na proporção, colocando a Deus em primeiro lugar, porque é de Deus que vem tudo, né?
Então, como estão as nossas ofertas, mas não só as ofertas, o nosso serviço, a nossa dedicação, o nosso culto a Deus? Essa é a reflexão que começou hoje, essa é a reflexão que Deus faz com o seu povo na época, depois de 30 anos que eles juraram fidelidade, já não estão mais sendo fiéis, estão fazendo um culto mecânico, sem coração, oferecendo para Deus o pior, tratando a Deus com desprezo na prática. Deus se sente desprezado. Então, é isso que Deus está trabalhando no livro de Malaquias, com o povo daquela época, e nós temos muito a nos questionar e muito a questionar as nossas realidades de hoje e muito a meditar nas profecias de Malaquias. Só vimos o capítulo 1, tem o capítulo 2, 3 e 4. Tem muita coisa pela frente aí para reflexão. Então sigam, quarta-feira que vem, 19h30, a gente segue capítulo 2 de Malaquias.